Hoje a gente vai falar sobre algo muito massa que eu tava esperando já desde 2021 acontecer, que é o lançamento oficial de uma feature que iniciou sendo criada lá dentro do Stack Blitz. Se você não sabe o que é Stack Blitz, o Stack Blitz ele é como se fosse aqueles editores dentro do navegador. Então, como Code Sandbox ou CodePen ou qualquer coisa assim. Mas a grande diferença do Stack Blitz para essas outras ferramentas é que no Stack Blitz a gente consegue criar códigos também back-end lá dentro. E tem uma coisa interessante acontecendo quando a gente cria códigos back-end, como uma aplicação Node, uma aplicação Rust, uma aplicação Go ou qualquer outro tipo de aplicação, é que quando a gente cria esse tipo de aplicação dentro do Stack Blitz, em nenhum momento o Stack Blitz precisa criar um servidor, uma VM, um container do Docker ou qualquer coisa assim, para a gente conseguir executar nossas aplicações back-end dentro do navegador. Isso se deve porque o Stack Blitz em 2021, para ser mais preciso, em dia 20 de maio de 2021, eles introduziram um post no blog, que eu li esse post inteiro na época que foi lançado, até trouxe aqui no canal do YouTube em alguns momentos, um conceito, uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, podemos dizer assim, que se chama Web Containers. E basicamente, o headline desse post é Run Node.js natively in your browser. O que isso quer dizer, né? Se a gente for pegar o que o Node é e como que ele foi criado, a gente pode entender que o Node ele nasceu a partir da V8 do Chrome, ou seja, a gente conseguiu tirar a interpretação, a engine de interpretação, o motor ali do Chrome de JavaScript, de entender JavaScript, de dentro do Chrome, o Ryan Dahl fez isso lá, e executar isso fora do contexto do Chrome. Só que o que a gente pode entender é que Node, no final das contas, ou independente do que a gente escreve lá dentro, o código ele continua sendo JavaScript. A grande principal diferença da gente executar código JavaScript dentro do Node, que é para back-end, e no browser, são as APIs que a gente tem acesso entre cada um desses contextos. Por exemplo, dentro do Node, a gente tem acesso a APIs como, por exemplo, de HTTP, APIs de streaming, várias APIs que foram criadas lá, junto com a construção do Node, mas uma das coisas que a gente pode perceber com o tempo é que as Web Standards API, ou seja, APIs que são compartilhadas tanto entre ambientes de front-end e back-end, estão ficando muito fortes. Se a gente for ver, por exemplo, a Fetch API hoje em dia, que eu acho que é a mais famosa, onde a gente pode fazer requisições HTTP, essa mesma API de Fetch já está sendo utilizada na versão do Node, se eu não me engano, a partir da versão 18, e a gente consegue usar a mesma Fetch API dentro do browser. Outras tecnologias como BAM, Dino ou até os Cloudflare Workers começam a cada vez mais utilizar menos das APIs próprias do Node e utilizar cada vez mais as Web Standards APIs, ou seja, essas APIs que são comuns entre o browser e o próprio back-end. O que eu tô querendo dizer e o que eu tô levando, por que eu tô contextualizando tudo isso, é porque cada vez menos a gente vai ter, ou melhor, cada vez mais a gente vai ter menos diferenças entre o código que a gente escreve para web e o código que a gente escreve dentro do Node. E aí nos vem a seguinte linha de pensamento. Será que eu consigo, ou seja, como eu tenho cada vez menos diferenças entre código back-end e front-end, Node e JavaScript rolando dentro do front-end, será que eu consigo criar um servidor HTTP ou até realizar outras operações que só eram possíveis a gente fazer dentro de um ambiente back-end, dentro do Node no servidor, dentro do meu browser? E sim, com os Web Containers a gente pode fazer qualquer coisa que a gente conseguiria fazer, ou quase qualquer coisa que a gente consegue fazer dentro de uma aplicação Node, rodando diretamente dentro do browser. E isso trouxe, muita coisa legal para o Stack Blitz, como por exemplo, eu posso rodar uma aplicação Next inteira dentro do meu browser, sem instalar nada na minha máquina. Eu consigo até resolver a parte de pacotes, instalar pacotes do NPM, tudo direto pelo meu browser, sem precisar instalar nada na minha máquina, sem precisar rodar qualquer servidor, sem acessar qualquer SSH ou qualquer coisa assim. Inclusive, se eu acessar o Stack Blitz, criar uma aplicação Next e tirar a minha conexão com a internet, a aplicação vai continuar funcionando porque ela está rodando dentro do meu browser. É claro que a instalação de novos pacotes NPM não vai, mas tudo que eu instalei dali para frente vai funcionar mesmo sem acesso à internet. Mas eu estou contextualizando tudo isso, Por quê? Ontem, no momento que eu tô gravando esse vídeo, no dia 14 de fevereiro de 2023, o Stack Blitz, eles lançaram mais um post lá dentro do Twitter deles, basicamente anunciando o suporte aos Web Containers de uma maneira aberta para toda a comunidade. Ou seja, toda a comunidade pode criar
web containers, pode usar essa tecnologia de web containers para criar os mais diversos tipos de projeto. E isso aqui é a porteira aberta para a gente começar a criar experiências incríveis de edição e de execução de código dentro do browser. Porque se a gente for pensar, né, a grande proposta dos web containers é a gente executar o Node dentro do browser, né? Porque o browser entende JavaScript, rodar Node ali vai ser, digamos, não que seja simples, mas é a coisa mais fácil. Rodar, sei lá, um Rust dentro do browser, o browser não entende o Rust. Porém, o grande ponto da gente entender o porquê que isso aqui é tão legal, para onde que tá caminhando, é que se a gente for pensar hoje com o avanço do WebAssembly, né, onde a gente consegue empacotar coisas que são binárias, coisas de outras linguagens, de uma maneira que a nossa aplicação web possa entender, isso aqui abre a porta para a gente conseguir executar qualquer coisa dentro do browser. Hoje a gente tem ports para Rust no WebAssembly, ou seja, eu consigo rodar Rust diretamente de dentro de uma aplicação JavaScript. Eu tenho ports de ferramentas como o FFmpeg para edição de vídeo, que eu posso rodar direto no browser, ou seja, logo cada vez mais a gente vai ter experiências de browser rodando simplesmente no navegador do usuário, usando o processamento do usuário, sem se preocupar em a gente ter um servidor rodando ali por baixo dos panos, fazendo todo o processamento das ações que o usuário faz. Isso aqui é incrível e abre muitas portas, e também reviveu uma ideia que eu tinha antigamente de recriar um carinha que é muito conhecido na comunidade Elixir, que é o Elixir Livebook, se não me engano é isso aqui. Existe um projetinho da comunidade Elixir que se chama Livebook, que é basicamente um Notion, onde a gente pode colocar, além de texto, trechos de código. E esses trechos de código, a gente pode executar eles dentro do próprio Livebook. E aí eu pensei, há um tempo atrás já isso, né, uns 2 anos atrás, eu pensei, cara, por que a gente não tem um desse aqui feito especificamente para JavaScript? E aí eu comecei até a criar, só que eu só conseguia rodar JavaScript client-side, eu só conseguia rodar JavaScript que era do navegador, eu não conseguia rodar instalação de pacotes, e aquilo lá foi me limitando muito, eu falei, cara, vou deixar isso pro lado. Só que com a introdução dos web containers, né, e aqui a gente pode ver até um exemplo que eu tenho, né, um código aqui em cima, eu consigo, navegar pelo meu container, digamos ali. Isso aqui não é nenhum servidor, não é SSH, não é nada, não é uma VM, é o meu browser. Quando eu dou ls aqui, eu tô listando arquivos no meu browser, né? E aqui eu consigo, rodar o Node. Cara, eu consigo fazer qualquer coisa aqui dentro. Isso é muito, muito, muito legal. E eu vou tentar, na verdade, aqui nesse vídeo, recriar o Livebook, ou pelo menos parte das funcionalidades dele, utilizando web containers por baixo dos panos para eu conseguir executar arquivos Node ali dentro. Então, o primeiro passo aqui é eu criar a estrutura de um editor de texto, e assim que eu tiver essa estrutura de editor de texto, eu colocar ali dentro blocos de código que eu consiga executar. Para criar o meu editor de texto, hoje existem várias opções, né? Eu acho que algumas mais famosas é o Prose Mirror, né? Que eu acho que é uma ótima alternativa para a gente estar utilizando, né? Caso você queira algo um pouco mais baixo nível, para você customizar todas as APIs. Nós temos o Quill Editor. Nós temos várias opções, só que eu particularmente eu gosto muito de uma API de editores que se chama TipTap. E esse TipTap ele é construído em cima do Prose Mirror e ele é basicamente uma API completa para a criação de um editor, assim, full feature, né? Então a gente consegue ter a parte de multiplayer, a gente consegue, colaborativa, a gente consegue ter várias extensões. Então eu vou tentar utilizar o TipTap aqui para criar a estrutura do nosso editor. E assim que eu tiver essa estrutura, eu volto aqui para te mostrar como que tá ficando. Então, bora continuar aqui. Estamos avançando. E o que eu fiz até agora, né? Basicamente eu criei essa experiência de editor, vou até dar um pouquinho de zoom aqui. Ele começa pedindo um título, como se fosse o Notion, né? Então, meu novo documento. Assim que eu dou um Enter, ele já volta aqui pro parágrafo normal, né? Ele fala, botei igual o Notion, né? Então digite barra para ver os comandos, mas se tu aperta barra, não tem nada. Mas aqui tu consegue colocar Markdown, né? Então, consigo colocar subtítulos, consigo colocar listas, consigo colocar block quote, né? Então citações,
consigo fazer praticamente qualquer coisa aqui dentro do editor. Mas o ponto maior que eu botei aqui é que se eu colocar 3 backticks aqui, que são os acentos graves ou crase, e der um Enter, veja que ele colocou ali, ó, editor, tá vendo? Ele escreveu esse editor aqui em tela. Porque eu quero que quando a pessoa digite aspas, aspas, aspas e dê um Enter, apareça um editor para ela conseguir colocar ali o código dela em Node e a gente conseguir executar esse código através de um botãozinho. Então, aqui dentro, vamos dar uma olhada como é que ficou a estrutura do nosso projeto. Então, eu criei um projeto em Vite, ali, React tradicional, instalei o Tailwind para ser mais fácil estilizar. Aqui dentro do main, eu só importei os estilos globais, que são as importações do Tailwind em si. No meu app, eu só centralizei o conteúdo e coloquei um editor aqui dentro. E esse editor é o que usa o TipTap, que é o editor ali que eu mostrei. E esse TipTap aqui, ele é um editor, assim, é muito fácil fazer o setup dele. Colocar, digamos, eu quero que ele entenda Markdown. Ele já vem com isso pronto, eu praticamente não tive que configurar nada. Veja que ele tem várias extensões que eu instalo com o TipTap, Extension e o nome da extensão. E uma delas, que é a mais importante, é essa Starter Kit, que ela já traz várias extensões padrão, assim, para um editor funcionar, sabe? Então, quando eu boto essa Starter Kit aqui, ó, ela já traz Markdown, já traz tudo isso pronto pra gente. Aí eu botei a Placeholder também, que é só para quando não tem, ficar escrito aqui, né, Untitled, por exemplo, né, que eu botei aqui, ó. E eu criei minha própria extensão, que é a extensão Editor Block. A extensão Editor Block, ela é uma extensão do TipTap e aqui ela tem algumas configurações. As mais importantes são essa Add Input Rules, que é basicamente o que o usuário tem que digitar para que esse meu bloco de código apareça. E aqui eu passo para ele basicamente uma regex, ó. Então eu passo que quando ele digitar aspas, 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 e aí aqui do lado eu já deixei pronto, ó, para se eu digitar no futuro, né, aspas, 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 e escrever Node, dou um Enter, eu consigo pegar o que a pessoa digitou aqui para eu saber a linguagem que ela quer e buscar aqui dentro do Get Attributes. Ele me retorna, se eu não me engano, aqui dentro as minhas matches, acho que é direto dessa forma, matches. Ele me retorna quais partes aqui da regex foram encontradas e eu consigo trabalhar com essa informação, mas aqui não é muito importante. O resto aqui, a única coisa que importa é essa Add Node View, que eu basicamente falo, cara, qual componente React vai renderizar no momento que esse componente, esse bloco aqui aparecer em tela. E aí eu criei um componente chamado Web Container Editor, que todos os blocos do TipTap, eles precisam ter essa Node View Wrapper por volta, e aí dentro aqui eu posso fazer o que eu quiser. Então, literalmente, qualquer coisa que eu colocar aqui dentro é o que vai aparecer assim que o usuário botar 3 aspas, veja, ó, botei um H1, ó, já apareceu lá dentro. Só que aqui, como eu falei, eu quero colocar a experiência de um editor. E aí aqui dentro eu preciso pensar, primeiramente, como que eu vou fazer, né? Porque eu preciso de uma estrutura visual de um editor, que a pessoa possa digitar código, e eu preciso de um botão para ela executar o código. Se eu for pensar até na experiência aqui do próprio site do Web Containers, né, onde que eles têm um editor aqui em cima, eu posso também ter um local para a pessoa navegar pelo console, né, desse código, ou seja, para a pessoa conseguir navegar ali, rodar LS, rodar um Node. Então eu tô pensando ainda se eu faço só um botão, que ele executa o código, ou se eu crio um console assim para tipo mostrar o output do código. Eu ainda tô bem pensativo nisso, mas eu acho que o console vai ser a melhor, né, opção, porque podem ter códigos que eles não têm um retorno específico. A pessoa precisa ver o console, né? Acho que a gente vai por essa alternativa. Então o meu próximo desafio aqui agora é procurar alguma forma de renderizar um editor em tela, um editor de código ali, mais rápido, que não seja com muita configuração. E é isso, vamos ver o que vai dar. Eu tô saindo pra ir pra academia, mas, cara, eu precisava te mostrar isso antes de eu ir, que olha só como que o editor tá agora no momento atual. Então, vou colocar um título e aqui quando eu boto as 3 aspas, eu já criei um editor, então aqui dentro eu tô utilizando um projetinho que eu encontrei que se chama React Text Area Code Editor. É muito simples, ele não tem... é só uma text area, então ele não tem, cara, quase nada, é só simplesmente syntax highlight, e aqui eu posso escrever o que eu quiser. Então, por exemplo, ao invés de um console log hello world, aqui eu vou botar fala galera do YouTube.
E aqui eu estou utilizando a biblioteca Chalk, que ela basicamente permite eu trocar cor, essas coisas assim. Então eu posso usar red, por exemplo, caso eu queira que seja vermelho, yellow, blue e tudo mais, o texto que ele vai dar no console log, né? E aqui eu coloquei um botão de run code, e a ideia é que mais pra frente aqui nessa div preta eu mostre o output, né, do meu script, então todos os console logs, tudo que vai acontecendo, mas hoje eu tô colocando no próprio console aqui do navegador. Então olha só o que tá acontecendo aqui, eu clico em Run Code, deixa eu até dar um pouquinho de zoom. Olha só, ele vai começar a instalar as dependências, que é o Chalk, e mais para baixo, ó, aqui ele mostra todo o progresso ó, de instalação com o PNPM, rodar o Node e mostrar fala galera do YouTube, que é exatamente o texto que eu coloquei ali. E isso eu fiz, cara, utilizando já a API do Web Container. Então, ela é muito, 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 muito simples, assim, que é esse projeto. Olha só, eu basicamente importei a API, criei uma função aqui que vai instanciar, e aqui eu só fiz um if para eu não instanciar mais de uma vez, porque o Web Container, eles pedem pra gente que a gente faça uma única instanciação uma única instância do Web Container em toda a aplicação, não fique recriando ela. Aqui dentro do meu editor, eu basicamente, ó, pode ver que o meu editor ele é muito simples, ele é só um code editor, e eu tenho um onChange, que eu anoto toda vez que o usuário trocar o valor ali do editor, né, do código, eu anoto no estado, code, só isso. E aí eu tenho um botão lá embaixo que ele dá um run code, que vai chamar essa função aqui, ó, handle evaluate code. Essa função, o que ela faz? Ela pega o Web Container, que é a API ali do StackBlitz, e ela cria uma estrutura de arquivos. Isso aqui eu achei sensacional. Então, eu falo que dentro do meu projeto tem um arquivo index.js, exatamente com o código que está vindo do editor, então este código aqui, e para ele conseguir resolver as dependências, eu crio também um arquivo package.json, e dentro desse arquivo eu falo que existe, aqui a estrutura de um package.json, e dentro das dependências eu falo que eu estou utilizando o Chalk na versão latest, e eu falo que eu tenho um script start com o valor node index.js, que é o nome do meu script lá em cima. E aqui agora, eu rodo o comando de install, chamando o spawn dentro do Web Container, ou seja, o spawn, mesma coisa que a gente usa lá no Node, né, para ele disparar um evento, e não, digamos, não ser síncrono, né? Eu consigo monitorar o resultado desse spawn, e eu dou um pnpm install. Aqui poderia ser npm install também, ele vem com tudo pré-instalado dentro do Web Container, pode ser qualquer gerenciador de pacotes. E aqui, se eu quero aguardar o comando de instalação finalizar, eu preciso fazer um await install exit, senão ele vai executar o próximo comando já em paralelo. Então, como o próximo comando é para startar minha aplicação, que eu rodo o pnpm start, eu preciso aguardar o install terminar. E aí, então, eu rodo o start e ele roda a minha aplicação. Aqui você pode ver que nesses dois pedaços de código aqui, né, o que eu fiz aqui foi basicamente fazer um pipe, ou seja, eu estou utilizando o recurso de streaming, que a gente já tem na Web Standards API, né, então a gente já tem streaming, tanto leitura, escrita, transform, duplex, dentro da web, né, mais ou menos funcionando como a gente tem no Node, só que a ideia, como eu falei no começo do vídeo, é cada vez mais as tecnologias JavaScript, assim como o próprio Node também, mas o Dino, Bun, Cloudflare Workers, eles têm uma única API para lidar com essas coisas comuns, como stream, fetch, essas coisas assim. Então aqui eu estou utilizando a Writable Stream, que é uma API do browser. Então a gente está usando uma API nativa do navegador para trabalhar com o streaming. E aqui o que eu faço? Eu pego o output do comando install, ou seja, tudo que ele roda dentro do meu console, e faço um pipe. O pipe quer dizer eu encaminho para dentro de algum outro lugar. Esse outro lugar precisa ser uma stream de writable ou de transformação ou duplex, e ela escreve esses dados para algum lugar. Nesse caso eu só estou dando um console log, mas mais para frente a ideia é que eu tenha um estado aqui dentro, por exemplo, output, e todo o output aqui que vai acontecendo dos meus comandos, eu vou colocando ele em tela para que o usuário veja ele aqui dentro. Mas a gente vai fazer isso daqui a pouco, porque agora, né, preciso ir para academia. Então, tchau. Deixa eu mostrar um negócio para vocês ainda antes de eu ir. Amor, mostra o tênis. Olha isso aqui. Ele tá com as minhas olheiras certinho. Eu vou arrumar Tu vai arrumar. do traço. Cara, olha que massa. Tem até o logo do React aqui, ó. Deu trabalho fazer esse logo aí. Massa demais. Ó o foguetinho. Ó o iodinho. É isso, eu acho que eu terminei.
e deixa eu te mostrar como é que ficou a experiência final do editor. E vou te mostrar um pouco do código por trás de como que eu utilizei para funcionar. Mas o editor ele continua visualmente muito parecido com o que ele era antes. Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui. A única diferença mais visual é que eu troquei o botão de Run aqui para dentro dessa parte onde seria o output do código. E aqui, novamente, eu posso editar o código como eu preferir. Então, hello, YouTube, trocar, sei lá, cor de verde para vermelho. E quando eu rodo Run agora, ele vai mostrar todo o output do código aqui dentro. Acho que ficou um pouco grande o output aqui. Acho que a gente até pode diminuir um pouquinho. Deixa eu pegar aqui text XS, talvez. Show. E aqui o botão ficou um pouquinho por cima, mas não é o grande ponto aqui. Veja que ele mostrou todo o output aqui da instalação de dependências, já com as cores e tudo mais que a gente teria igual dentro do terminal. E aqui embaixo ele mostrou running the application, porque isso aqui foi um log que eu coloquei aqui por dentro do próprio output do JavaScript, ó, running the application, e também installing dependencies, que é exatamente esses dois logs aqui. E aqui embaixo ele mostrou, né, example app, que é o nome da minha aplicação, que está lá no package.json, rodando o script node index e mostrando hello YouTube. Lembrando que se eu mudar qualquer coisa aqui dentro, ó, ele vai também mostrar no log. Veja que ele já identificou que não tinha nenhuma dependência para instalar, ó, e ele já mostrou o testando aqui. Então, isso aqui está rodando por dentro do Node. Eu consigo fazer aqui qualquer operação que eu conseguiria fazer somente com o Node. Vamos testar isso aqui talvez um pouquinho mais, bora lá. Quero fazer um teste aqui um pouquinho melhor. Olha só, vamos tentar fazer um fetch para API do GitHub para trazer os dados do meu usuário. E aqui no ponto then eu vou dar um response.json, ponto then data, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um console log mesmo nesse data para ver se a gente consegue pegar os dados lá da API do GitHub. Tá, deu erro, fetch is not defined. Provavelmente o que acontece? A versão do Node, talvez que esteja sendo utilizada aqui, ainda não tem o fetch. Então, o que a gente pode fazer, talvez, é checar qual que é a versão do Node que está rodando. E aí, deixa eu ver se ele tem aqui algum process env, ou seja, se ele tem alguma variável ambiente definida dentro desse contexto. Beleza, ó, ele tem bastante variáveis definidas aqui. Ele está rodando a versão do Node 16. A versão do Node 16, se eu não me engano, ela ainda não tinha suporte para fetch, que veio somente na versão 18. A versão que eu estou rodando no meu computador é a 18, mas ali dentro eu não vi em nenhum lugar lá dentro do Web Containers como que eu poderia botar. Então, o que eu posso fazer é instalar um polyfill, que seria uma biblioteca para adicionar a funcionalidade de fetch em ambientes que ainda não tem essa funcionalidade. Por exemplo, essa isomorphic fetch. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou copiar, vou lá nos arquivos aqui no meu package.json, vou falar que eu quero instalar a isomorphic fetch dentro do meu ambiente ali, né, como uma dependência do meu ambiente. Lá no meu editor, eu vou fazer o seguinte, aqui em cima eu tenho o initial code, né, que seria o código que já vem, eu vou botar para ele importar, bem no comecinho aqui, ó, o isomorphic fetch, só para eu não precisar ficar digitando isso aqui toda vez, tá? E agora, deixa eu copiar aqui para eu não perder a minha fetch, salvo o código agora, vou dar um F5 aqui, beleza, já tá lá o isomorphic fetch, e agora eu vou colocar a nossa fetch aqui dentro e vou rodar o código para ver se agora ele vai. Então, instalando as dependências, show, vamos aguardar aqui mais um pouquinho, beleza, e olha lá, ele já trouxe todo o log aqui que ele fez a chamada, a requisição para o GitHub. E cara, isso aqui é muito louco, assim, deixa eu te mostrar algumas coisas que eu mudei desde a última vez que a gente conversou. Muita folga, mas vamos lá. O que eu mudei aqui, tá? Eu basicamente mudei a estrutura de output, então antes a gente estava dando um console log no output, agora o que eu fiz é eu salvo num estado chamado output
todas as informações que vêm aqui dos outputs do comando. Então, tanto do comando de install quanto do comando start, eu ouço tudo o que tem de saída desses comandos e anoto dentro dessa variável output. Porém, o valor que vem de dentro dessa stream, né, de saída do output ali dos comandos, ele vem no formato ANSI, né, que é o formato utilizado dentro do terminal, até para colorização, negrito, essas coisas assim, que o HTML não consegue entender de forma automática. Então, eu consegui achar uma biblioteca chamada ANSI to HTML, que ela converte exatamente isso em CSS. Então, para eu conseguir ter, por exemplo, colorização, quebra de linha, tudo isso aqui dentro. E aí, eu pego essa variável output lá embaixo, eu percorro ela, porque o output ele é um array com várias linhas, né? E para cada linha eu renderizo um parágrafo utilizando o dangerously set inner HTML, que é uma forma de no React a gente pegar uma variável que ela contém HTML e colocar dentro de outra div, outro elemento que a gente tem ali dentro. E basicamente esse aqui é o resultado final do nosso editor. Mas cara, isso aqui não deveria acabar aqui porque tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Até tem uma parte aqui da documentação do Web Containers que eu nem fui, que é a parte de editar e salvar arquivos, ou seja, eu consigo manipular os arquivos que estão dentro do Web Container, né? Então daria para eu criar uma pastinha, né? Uma estrutura de arquivos ali, uma sidebar, para a pessoa poder salvar os arquivos. E outra coisa que eu também não mostrei aqui para você ainda, que a gente poderia fazer, é a parte de rodar um servidor, que é muito simples, né? Se a minha aplicação ela tem algum tipo de servidor HTTP, seja Express, Fastfile, qualquer coisa assim, basta eu colocar essas 3 linhas aqui, ó, Web Containers Instance On Server Ready, ele vai aguardar automaticamente, né? Todos os frameworks, Fastfile, Express, por baixo dos panos, eles usam o HTTP do Node, né? Então, eu conseguiria ouvir esse servidor e mostrar a URL, o resultado desse servidor dentro de um iframe, ou devolver essa URL para o usuário poder acessar no navegador. Então, a gente consegue rodar um servidor Node dentro do browser sem a pessoa precisar instalar Node ou qualquer coisa assim. Cara, isso aqui é muito legal e daria para ir muito mais a fundo, né? Então, cara, inclusive, deixa aí embaixo nos comentários para onde você acha que a gente poderia caminhar com essa aplicação ou outras coisas legais que você acha que daria para desenvolver utilizando Web Containers. Assim, eu já pensei em uma infinidade de coisas, desde, sei lá, dentro da plataforma da Rocket, uma área interativa para os alunos poderem codar lá dentro. Já pensei também em outra coisa, será que a gente consegue rodar testes com Jest ou Vitest dentro do ambiente do Web Container e pegar o resultado? Imagina a gente rodar testes da nossa aplicação direto no browser, né, para validar, quem sabe, exercícios dos alunos e a gente pegar esse resultado. Hoje a gente até faz isso, mas é tudo com VM, né, rodando em servidor. Então deixa aqui nos comentários o que você acha que daria pra gente criar usando o Web Containers e se você acha que a gente deveria evoluir juntos essa aplicação. A última coisa que eu vou fazer aqui, né, é pra gente botar isso aqui no GitHub para você ter acesso. Então eu vou subir isso aqui bem rapidinho. Vamos lá? Pronto, já subi aqui o repositório com o exemplo que a gente fez aqui. Baixa aí, testa, me diz se tá funcionando e, cara, deixa o like se você curtiu esse conteúdo e a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau!